Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. É com enorme prazer que eu anuncio que nós estamos começando a quinta temporada do Trader Tranquilão. Nesse vídeo eu vou apresentar o projeto para quem não conhece e falar um pouquinho do perfil do Trader Tranquilão e como vai funcionar essa temporada. Vamos lá? Bom, quem é o Trader Tranquilão? O Trader Tranquilão ele pode ser encarado como uma persona, que seria uma espécie de um personagem criado para representar um conjunto de pessoas ou um conjunto de indivíduos que tem uma característica em comum. E quais seriam essas características dessa persona que o Trader Tranquilão representa? Bom, diferente da maioria dos traders que vemos por aí, ele não é um day trader. O day trader é aquele que abre e fecha operações no mesmo dia, né? Que não acaba o dia com nenhuma operação aberta. Esse é o tipo de trader mais comum da gente ver em vídeo no YouTube ou que trabalha profissionalmente como trader, mas o Trader Tranquilão ele é diferente. Ele opera no final do dia, ele é um swing trader, usando gráficos diários e, como o próprio nome diz, de uma forma mais tranquila. O Trader Tranquilão trabalha durante o dia e não pode ficar acompanhando os mercados. Ele tem uma outra ocupação, digamos assim. Então ele só pode, no final do dia, dar uma analisada geral. E talvez o Trader Tranquilão tenha parte da sua renda em dólar. Ele pode ser um freelancer que recebe dinheiro de clientes de outros países ou trabalha com marketing de afiliados e ganha um pouquinho em dólar, tem um dinheirinho lá no PayPal e não quer deixar esse dinheiro que está em dólar parado. O Tranquilão ele já possui algum capital. Portanto, seu objetivo é aumentar seu patrimônio, mas correndo pouco risco. Talvez aí já até pensando na aposentadoria. Mais uma vez, ele diverge aqui da maioria dos traders que a gente vê. É muito comum a gente ver, especialmente quem está começando, querendo ter lucros exorbitantes com o mercado de Forex e ficar rico da noite para o dia. A visão do Trader Tranquilão é com bastante pé no chão, tentando aumentar seu patrimônio, mas principalmente correndo pouco risco. Justamente porque ele já tem um capital e ele não quer arriscar esse capital dele. Dentre todos os produtos financeiros, por que operar Forex? É uma pergunta que ele deve se fazer. Afinal de contas, existe uma regra básica do mundo dos investimentos que é, para o maior risco, espera-se um maior retorno. Então ele sabe que se ele vai arriscar mais do que uma renda fixa, por exemplo, porque ele poderia investir aqui no Brasil num CDB ou em dólar comprar títulos públicos do Banco Central americano, ele vai arriscar mais do que essa renda fixa. Então ele sabe que ele tem que ter um retorno maior para fazer sentido. O Trader Tranquilão, portanto, utiliza o Forex como um gestor de portfólios, em que parte do seu capital está alocado nesse ativo, ou parte do seu capital está alocado em moedas e ele está sempre procurando oportunidades de trocar uma moeda pela outra, vendo que uma moeda vai se valorizar frente à outra. E também ele quer conseguir com esse tipo de trade um retorno superior à renda fixa, em dólar, como eu já comentei. Aqui eu trouxe um exemplo de como seria um portfólio dessa pessoa, do Trader Tranquilão. De todo o dinheiro que ele tem para investir, ele poderia, por exemplo, ter 35% em renda fixa, aqui no Brasil em CDB, digamos assim, Tesouro Direto, a gente pode falar. 20% do capital ele deixa aqui em dólar, na corretora, e tenta fazer esse capital aumentar. Ele tem também um pouquinho em ações. Pode ser, por exemplo, seguindo a Bovespa, ele pode usar um ETF, que é um produto financeiro interessante. Tem um pouquinho em criptomoeda e tem também em fundos, que a gente chama aqui no Brasil de fundos multimercados. Você pode reparar que um percentual maior dele está alocado em ativos que ele vê mais segurança. Porque, como eu falei, o objetivo dele maior é manter o patrimônio. Ele está disposto a correr algum risco, mas com uma parte menor do capital. Aqui eu trouxe uma tabelinha só com alguns retornos esperados bem aproximados assim
desses tipos de ativos, né? Por exemplo, na renda fixa tem um risco relativamente baixo e o retorno esperado aqui no Brasil hoje, numa renda fixa, é próximo de 6% ao ano, um pouquinho abaixo de quanto está a Selic. Tá? Sendo que uma renda fixa, se você comprasse bonds, né, que são os títulos públicos americanos, você tem um risco mais baixo ainda, né? O risco de calote do governo americano é menor do que o risco de calote do governo brasileiro. Queria chamar a atenção que eu coloquei que risco barra volatilidade são coisas diferentes, mas eu agrupei em uma coisa só. Um Forex no estilo tranquilão, a ideia é que tem um risco relativamente baixo, próximo do risco que se tem com o fundo multimercados, e uma volatilidade baixa também, tá? Mais para frente, quando eu estiver falando dos objetivos financeiros, num outro vídeo, eu vou trazer alguns fundos e o retorno deles, real, quanto que foi, tá? Para a gente ter uma ideia melhor. E tem riscos diferentes, por exemplo, no Forex você tem um risco da sua corretora quebrar, por isso é bom você escolher uma corretora renomada, que ela é uma corretora regulamentada, tá? Para cada ativo você tem riscos diferentes, então é outro motivo do trader tranquilão diversificar seu portfólio, para ele não ter um risco em um lugar só. E como eu coloquei aqui, ó, o retorno esperado do trader tranquilão é um pouco acima do retorno que a gente espera com fundos, porque o trader tranquilão também vai correr um risco um pouquinho maior do que esses riscos, do que esses fundos correm geralmente. A gente tem ação aqui, também tem uma volatilidade mais alta, né? Você pode ter negativo. Aqui com o tranquilão também pode ter negativo e fundo também, né? Mas lá no final do ano a expectativa é que seja positivo. Ações a gente já não tem tanta certeza assim. E criptomoeda você tem uma volatilidade ainda maior e outros riscos, né? Você tem risco da exchange que você está usando ser hackeada, fora a volatilidade. Em 2017 o Bitcoin subiu quase 1000%, mas já em 2018 ele já caiu lá mais de 70%, né? Então é uma volatilidade muito, muito alta, por isso que o trader tranquilão não fica muito exposto a criptomoedas, por exemplo. Então, recapitulando, faz sentido operar como um trader tranquilão quem? Primeiro, tem pouco tempo para acompanhar os mercados, ele só pode acompanhar uma vez ao dia, no final do dia. Então é uma pessoa que entende de mercados financeiros, tem uma boa base de análise técnica, uma boa base de gestão de risco, mas não pode ser um day trader. Ele também tem um foco maior na preservação do capital e quer ganhos acima da inflação. Como eu falei, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos ou a inflação do dólar, digamos assim, hoje está um pouco abaixo de 2% ao ano, né, que é mais ou menos a meta. Ele tem também mais uma visão de investidor do que de trader. Todo trader, de certa forma, é um investidor, né? Mas aqui é mais para colocar que ele tem uma visão mais de longo prazo, deixa as operações abertas um tempo maior, ele não quer aquele lucro rápido igual um trader mais tradicional, digamos assim, quer. Também faz sentido para uma pessoa que tem rendas em dólar ou quer manter parte do seu capital em dólar. Eu estou gravando esse vídeo aqui no final de junho de 2018. Nos últimos 3 meses o dólar se valorizou quase 20% a real. Se alguém tivesse mandado um dinheiro, o seu real, para uma corretora lá em abril, digamos assim, mesmo que não tivesse feito operação nenhuma, teria ganho só nessa valorização do dólar frente ao real. Então pode fazer sentido ter parte do seu portfólio em dólar, tá? E também faz sentido se operar se você quer fugir, ou a pessoa que quer fugir de uma volatilidade da renda variável. E também diversificar seu portfólio. Nesse momento, mais do que nunca, faz muito sentido, porque a gente vê, desde a crise lá de 2009, a Bolsa de Nova York, por exemplo, que é chamada de a mãe de todas as bolsas, teve uma bela alta e desde 2009 vem praticamente só subindo. Mas tem muita gente falando que está no momento de talvez ela começar a ter uma queda ou ter correção e de um modo geral não está apresentando uma relação de recompensa e risco muito boa, porque ele chegou num topo histórico, recuou. Aqui no Brasil a mesma coisa, a Bolsa teve um bom desempenho no último ano, mas agora a gente tem ano de eleição, então talvez alguém quer ainda ter uma renda variável,
mas quer acompanhar mais de perto, quer gerenciar esses trades e quer fugir da volatilidade excessiva que se tem nas bolsas, por exemplo. Tá certo? Então é isso nesse vídeo introdutório do projeto. Em breve já estão vindo outros vídeos. Eu queria aproveitar para comentar que o Trader Tranquilão ganhou um site próprio. Depois você pode entrar lá em tradertranquilão.com. Esse vídeo aqui eu apresentei, expliquei por que ele é um gestor de portfólio e trader forex, um pouquinho da introdução do projeto, e nos próximos vídeos eu vou repassar todos os itens do site aqui, os objetivos, falar um pouquinho sobre o clube que a gente criou para você poder copiar as operações do Trader Tranquilão, enfim, continue nos acompanhando, tá certo? E mais uma vez, como sempre, se você gostou desse vídeo, eu peço para você curtir, não deixe de comentar, falar como é que foi sua experiência com temporadas anteriores do Trader Tranquilão, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, e espero que você esteja empolgado com o começo dessa nova temporada, igual nós estamos. Espero que seja um sucesso. Então é isso aí, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.